Os últimos vídeos que a gente viu introduziram conceitos muito complexos e muito extensos da linguagem JavaScript. Introduziu o conceito de closure, que é um conceito complexo não apenas em JavaScript, mas em grande parte das linguagens de programação. E hoje nós vamos apresentar dois tipos específicos, o tipo data e o tipo expressão regular do JavaScript, apenas mostrando que esses tipos existem e como eles podem ser instanciados. Porque cada um desses assuntos em ciência de computação é complexo o suficiente para suportarem não apenas um vídeo, mas talvez vários deles, porque são conceitualmente difíceis e conceitualmente eles vão muito além da linguagem JavaScript. Meu nome é Paulo Roberto e esse é o canal Ultra Skimmer e esse é um curso de front-end web e neste momento ainda estamos focando na linguagem JavaScript. Vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro. Nós fizemos a apresentação de uma série de conceitos complexos, principalmente o conceito de closures, e agora nós estamos voltando a analisar tipos de variáveis e tratamentos desses tipos. Nesse vídeo, nós vamos nos focar especificamente nas datas e nas expressões regulares, mas apenas como elas são declaradas em JavaScript e não uma discussão profunda de como esses tipos são tratados. Porque data é um assunto complexo em computação, envolve fusos horários, envolve formato, envolve uma série de coisas que estão muito além do objetivo dessa apresentação. E expressões regulares é ainda mais complexo, porque é uma linguagem em si, é uma linguagem dentro da linguagem, e que uma série de outras linguagens suportam também, e que nós não temos condições de aprofundar nesse momento. Por quê? Porque estaríamos saindo do foco dessa apresentação da linguagem JavaScript. Então vamos começar. Vamos falar um pouco de data em JavaScript. Datas em JavaScript não é uma coisa muito simples, como podemos dizer. A API de datas de JavaScript ela é bastante criticada. Lembrando que JavaScript é uma linguagem orientada a objetos, nós podemos criar uma nova data simplesmente instanciando um novo objeto de data usando o operador new. A gente vai entrar em mais detalhes nesse operador futuramente. Então, eu criei uma variável aqui chamada d, que ela tem uma data, que é justamente a data desse momento no meu sistema, no meu computador. Toda vez que a gente cria uma nova data, ele vai criar uma nova instância desse objeto data com o momento indicado no seu computador, no time zone, na zona temporal, no fuso horário em que o seu computador está configurado. No meu caso aqui é o fuso horário de Brasília, né? Que está aqui como Brasília Standard Time. Mas a gente também pode criar uma data qualquer. Vamos criar uma data qualquer aqui, atribuindo um valor exato para essa data, usando o padrão ISO. Né? E o padrão ISO, você começa com um ano, né? Vamos começar a colocar 2001, né? A virada do milênio, 2001, Odisseia no Espaço. 1º de janeiro. Então aqui eu tenho dia, tracinho, aqui eu tenho mês, tracinho, aqui eu tenho o ano. Agora a gente pode colocar um T, que é o separador para hora, e a gente pode colocar uma hora qualquer. Vamos colocar 11h30 da manhã, em 10 segundos, e vamos colocar isso aqui, vamos criar. E data qualquer, a gente tem uma data setada no ano de 2001, 1º de janeiro, 11h30 e 10 segundos, mas ele colocou GMT-2, por quê? Porque naquela época nós tínhamos horário de verão. E esse é um dos pontos mais complicados de data. Data é um dado muito difícil de trabalhar, porque ele varia em fusos horários,
E ele varia também em horário de verão, horário de inverno, variações que têm relação legal. E aí, quando a gente está fazendo um sistema que precisa lidar com data, a gente precisa considerar isso, precisa considerar esse aspecto, né? E aí a gente tem uma outros consultores de data que consideram um tipo de data padrão chamado UTC. Primeiro vamos ver que a gente tem uma outra forma, vamos colocar aqui uma outra data, uma outra forma de criar uma data para esse momento, que é um date now. E aí eu tenho aqui um another date, né? Na verdade, o date now ele retornou um timestamp, né? Foi até bom eu ter cometido esse erro, porque o que é um timestamp? Timestamp é um número que representa um número de milissegundos a partir de uma data padrão. Se eu não me engano, essa data padrão é algum dia 1º de janeiro de 1970, alguma coisa assim. Vamos criar um date a partir do date now e vamos ver, temos a data de hoje. Vamos criar um date com a data com timestamp 0. E aí ele está dando aqui, ó, 31 de dezembro de 1969, 21 horas. Essa é a primeira data, esse é o ponto zero de data no JavaScript, considerando o timestamp, né? Então, se eu dou um new date, se eu não me engano é getTime, eu tenho o número desse timestamp, que é o número de milissegundos em relação a essa data aqui. Então, vamos recapitular. A gente tem aqui duas formas de criar uma data, né? A primeira forma é criando um date com o construtor vazio, que é a data de hoje. A outra forma é colocando uma data de ISO aqui, né? Então vamos ver se a data ISO simplificada parece que funciona também. Vamos colocar a data ISO com a hora. Vamos colocar 10h45 agora. Vamos colocar 55 segundos. E vamos colocar algum fuso horário, né? Se eu não me engano, é assim? Não, é assim. Eu não estou me lembrando como coloca o fuso horário. É em horas e minutos? É isso. Então eu coloquei o fuso horário aqui para ser a hora central, né? A hora central, que é a hora de Greenwich, mais 3 horas. Isso é uma coisa importante, porque eu criei a data aqui com com essa string de data, né, do ISO, o ISO date, e ele salvou o objeto data no meu horário, né, Não, engraçado, ele criou como de o horário de Brasília de verão, porque tá em 2001. Então, a apresentação do JavaScript considera considera os aspectos legais, né, de ser hora, hora padrão, ou hora de Brasília, ou hora de verão, de acordo com o local em que você está e a data que você está considerando. Vamos ver o que acontece se em vez de eu colocar 2001, eu colocar 2022, que não tinha mais horário de verão. Ele sobe aqui, ó, no horário padrão, porque 2022 não tem mais horário de verão. O governo passado, o governo do período da presidência anterior à data de hoje, né, eles desabilitaram, não é que desabilitaram, eles cancelaram o horário de verão no Brasil, né? Nem sei se isso algum dia vai voltar.
Eu não vou me estender mais na explicação de datas no JavaScript, porque data é um assunto complicado. A gente poderia ter um vídeo só explicando como mexer, como a computação, como as linguagens de programação, como programaticamente datas são tratadas. E em JavaScript, a forma que as datas são tratadas nativamente são um pouco complexas. Eu aconselho fortemente no futuro usar uma biblioteca de gerenciamento de datas. A gente vai chegar nesse momento em que eu vou apresentar como usar bibliotecas em JavaScript. E eu vou deixar aqui embaixo também o link, né, da referência, da documentação de datas da MDN. Porque não vale a pena se estender com esse assunto, porque é muito complicado, é muito trabalhoso. A gente tem que considerar os aspectos de criação de data, de manipulação de data, de fuso horário, de aritmética de data, que tudo em JavaScript é bastante complexo. E aqui a gente fica apenas sabendo que as datas existem. Agora nós vamos falar de outro tópico bastante complexo, que são as expressões regulares. E assim como as datas, nós vamos dar só uma pincelada, só uma apresentação para dizer que em JavaScript existem expressões regulares nativas. Expressões regulares também é um tópico super complexo, mereceria um vídeo de horas, talvez vários vídeos, só sobre como utilizar expressões regulares. Então eu vou apenas mostrar como criar, como instanciar as expressões regulares e como usá-las de forma muito básica. Então, assim, vamos criar uma variável qualquer aqui e vamos dizer que ela é uma expressão regular usando a notação de barra barra. Então, assim, se eu colocar um texto qualquer entre duas barras, isso aqui é uma expressão regular. Então, se eu colocar aqui, ele vai mostrar que o conteúdo da expressão regular. O type of desse cara é um objeto, porque uma expressão regular é um objeto, né? E o nome da classe da expressão regular é regex. É isso. A gente vê aqui que A é uma instância de um regexp, que é a expressão regular em JavaScript. Então, toda expressão regular tem que ter um match. Na verdade, a gente tem um teste aqui. E se eu tenho uma string qualquer, ela tem um match que recebe a expressão regular. Então eu tenho aqui, ó, o resultado do match da expressão regular. Como eu falei, expressão regular é um assunto muito complicado. Assunto muito complicado mesmo. Então, se a gente entrar aqui, regular expression, vamos ver o que o Google faz. Tá. Ele apresenta aqui alguns textos a respeito do que é uma expressão regular. Expressão regular é uma ferramenta para você fazer validação e leitura de cadeias de caracteres. Tem uma teoria super profunda por trás disso. Eu não vou entrar nos detalhes de como funciona, como é o que é uma expressão regular. Expressão regular é uma máquina de estado finito, tem uns conceitos super complexos aqui, até mostra um desenho de um diagrama de estados, né? É um assunto super complexo, não vou entrar em detalhes também. Essa apresentação aqui foi só para mostrar que expressões regulares são suportadas nativamente no JavaScript. Então, eu posso criar aqui, ó, uma outra expressão regular usando o construtor aqui e vamos ver nessa expressão regular se o caractere A é apresentado duas vezes dentro
de uma string, né? Então eu posso pegar uma string qualquer aqui. Vamos testar aqui, A, B, C, D, E. Vai dar false, mas se eu tiver dois As seguidos, ele vai dar. Então, assim, essa aqui é uma outra forma de declarar expressões regulares, que é a mesma coisa que colocar isso aqui entre barras normais. Então, essa expressão, essa atribuição aqui é a mesma coisa dessa atribuição aqui. E eu posso usar esse cara para fazer testes e para fazer matches. Eu vou parar em expressão regular por aqui e preparar uma apresentação específica de expressões regulares a respeito de o que são as expressões regulares e como usá-las. Por enquanto, vamos ficar apenas nessa apresentação dizendo que as expressões regulares existem e que elas são disponíveis para a linguagem JavaScript de forma nativa. Conforme vocês viram, essa apresentação de datas e expressões regulares foi só o mínimo necessário para dizer que elas existem em JavaScript e que são disponíveis como funcionalidades nativas da linguagem. Datas é uma implementação em JavaScript muito criticada. Existem diversas bibliotecas que facilitam o tratamento de datas, então nós vamos revisitar isso no futuro, quando nós estivermos usando bibliotecas e no ambiente adequado para trabalhar com essas bibliotecas. Já expressões regulares é um conceito extremamente profundo, extremamente complexo e que merece não apenas um vídeo, mas talvez uma série de vídeos explicando o que são expressões regulares e como elas são usadas no dia a dia da programação. No próximo vídeo, nós vamos voltar a tratar da linguagem JavaScript com mais propriedade e de conceitos mais interessantes, porque estamos chegando no tratamento de orientação a objetos para JavaScript. Então, até lá e muito obrigado.